Olá, turma do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. O título da nossa aula é Nos versos de um poema. O que nos oferece um poema? Vamos procurar descobrir no decorrer dessa aula. Bons estudos! Nesta aula, estudaremos sobre os recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. Isto é, hoje estudaremos sobre os poemas, identificando a presença de valores sociais, culturais e humanos, e de diferentes visões de mundo, como forma de estabelecer múltiplos olhares sobre a sociedade e a cultura. O objetivo é analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, para que você possa compreender as muitas formas em que o poema pode se manifestar em nosso cotidiano, levando em conta seus recursos sonoros, gráficos e visuais. Vamos rever algumas características do poema. O poema é um texto em versos que pode ou não ser organizado em estrofes. Esses versos podem apresentar rimas e ter uma extensão variável. Nos poemas, cada linha recebe o nome de verso. O conjunto de versos é chamado estrofe. Nos poemas, a estrofe se separa de outra estrofe por um espaço em branco entre elas. Os poemas variam em relação ao número de estrofes. Há poemas formados de uma única estrofe, que pode ser curta ou longa. Há poemas formados por diversas estrofes de variados tamanhos. Como também há poemas que apresentam uma forma fixa, como o soneto, composição poética que apresenta sempre 14 versos, dividido em 4 estrofes. Os pares de versos do poema, que apresentam as palavras finais com sons iguais ou semelhantes nas suas terminações, rimam entre si. Veja o exemplo. Nós temos aí asseguro, rimando com muro, persegui-los, rimando com grilos. Então, nós temos rimas alternadas. Nesse poema, a rima ocorre no final dos versos, mas em outros poemas ela pode aparecer no meio dos versos. Pode haver rima também entre palavras dentro de um mesmo verso. Lembrando que nem todos os poemas apresentam rimas. Observem aqui mais alguns detalhes sobre o poema. Poema é um gênero que se constitui como texto de fruição, produzido para apreciação estética e geralmente para tocar a sensibilidade do leitor. O poema é o lugar da linguagem expressiva, inventiva e original. É organizado em versos, podendo ter uma ou mais estrofes, ter rimas ou não. A circulação dos poemas na escrita ou na oralidade pode se dar em livros, revistas, folhetos, sites, vídeos, saraus, campeonatos de poesia, clubes de leitura, etc. O poema é um gênero com lugar privilegiado para o uso de linguagem figurada.
e a criação de imagens originais por meio das palavras. Vocês lembram o que é o eu poético? Ou eu lírico? Eu poético é a voz que fala no poema. O autor pode escrever poemas como eu poético, que pode ser um adulto ou uma criança. Pode também dar voz a um ser que não é humano, como um objeto, um animal. A maneira como se expressa revela as características do eu, que fala no poema. Portanto, não confunda. Quem escreve é o autor e quem fala no poema é o eu poético ou o eu lírico. Ok? Nós vimos que o poema faz uso de uma linguagem figurada. E que tipo de linguagem é essa? Para falar sobre a linguagem figurada, nós precisamos falar ou relembrar sobre sentidos conotativo e denotativo. Então vejamos. Na criação poética, nem sempre as palavras são empregadas literalmente, ou seja, com seu significado mais comum. Sentido literal ou denotativo é quando usamos as palavras, expressões ou enunciados em sentido próprio, típico, habitual, comum. É quando esse sentido ele está dicionarizado. Então nós encontramos esse significado no dicionário, esse sentido. Sentido figurado ou conotativo é aquele em que usamos as palavras ou expressões fora do sentido literal, ou seja, em um sentido incomum, não habitual. As palavras passam a ter um sentido novo, original, em situações específicas de uso, no contexto em que foram inseridas. Certo? Quando falamos em linguagem figurada, nós entramos no universo das figuras de linguagem. E o que são essas figuras de linguagem? Elas são recursos da língua usados para construir sentido figurado, dando mais expressividade às palavras, expressões, enunciados. Vamos ver algumas delas. A hipérbole. Ela estabelece um exagero intencional com a finalidade de intensificar a expressividade. Veja o exemplo. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Então, nós temos aí a repetição da palavra devagar, causando esse exagero, intensificando essa informação. A metáfora é a relação figurada de semelhança estabelecida entre dois termos, em que a relação de semelhança é implícita. Veja o exemplo. As ruas desertas correm no asfalto e dobram-se nas esquinas, mortas de rir. Nós temos essa relação, não conseguimos apenas com esses versos identificar qual é a semelhança, qual é a relação que ela está fazendo. Ao que? Nós vamos criando aí várias hipóteses. É claro que, conhecendo todo o contexto desse poema, nós iremos descobrir essa relação. Por isso que ela é uma relação implícita. Você precisa conhecer todo o contexto da obra. Comparação, que é a relação figurada de semelhança estabelecida entre dois termos por meio de conectivo. Quais são esses conectivos? Como, igual a, que nem, tal. Veja o exemplo. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito.
Então, nós identificamos essa semelhança da vida com o mar, quando ele fala em ondas. Onde encontramos as ondas? No mar. Então, essa relação, como tem esse conectivo como, é uma figura de linguagem chamada de comparação. Personificação ou prosopopeia. Ocorre quando há a atribuição de vida a seres inanimados ou a atribuição de características humanas a outros seres ou objetos. Veja o exemplo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Então veja que a prosopopeia ou a personificação, ela ocorre quando se atribui a seres irracionais ou inanimados ações, sentimentos, qualidades, comportamentos que são próprios dos seres humanos. Antítese. Antítese é a oposição entre palavras com a intenção de ressaltar o contraste. Veja o exemplo ao lado, que é o mesmo que eu li antes. Nós temos aí o contraste entre nasce, morre, luz, sombra, tristezas, alegria. Observe aí a oposição entre essas palavras. Metonímia é o emprego de palavra por outra quando há proximidade de sentido entre elas. Veja o exemplo. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Quer dizer, Neruda é o autor. Então foi substituído aí o nome do autor pela obra. Ironia é o uso de palavras ou frases com significado contrário ao que, de fato, se quer dizer. Essa inversão de sentido, geralmente, ela visa a sátira, a ridicularização. Veja o exemplo. Eu agora que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Então veja essa ironia. Né? Lembrar que te esqueci. Ok? Aliteração e assonância. Versos e frases podem apresentar repetições de sons que lhes conferem musicalidade. Se ocorre por meio de sons consonantais, esse recurso sonoro é chamado de aliteração. Veja o exemplo. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. São versos de Cruz e Souza. Observe a repetição aí da consoante V, do som. Trazido, que nós observamos ao pronunciar as palavras. É possível também que essa repetição se dê pelos sons vocálicos. Nesse caso, o recurso sonoro utilizado é chamado de assonância. Veja o exemplo. Onde estão os poderosos? Eram todos eles fracos? Onde estão os protetores? Seriam todos ingratos? Veja a repetição aí do som vocálico, do O. Nós repetimos esse som vindo dessa vogal. São versos de Cecília Meirelles. Anáfora e onomatopeia. A repetição de palavras ou grupos de palavras no início de frases ou versos com o objetivo de dar ênfase ao que se repete, é chamada de anáfora. Observe o exemplo.
Se acabar não acostumando, se acabar parado calado, se acabar baixinho chorando, se acabar meio abandonado. Versos de Carlinhos Brau. Palavras que imitam ou reproduzem o som de algo são chamadas de onomatopeias. Passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Versos de Vinícius de Moraes. Observem o som tic-tac, procurando reproduzir o barulho de um relógio, o som de um relógio. Mais informações sobre o poema. Sonoridade. Rima é causada pela repetição de sons iguais ou semelhantes na terminação das palavras. O poema pode não ter rimas. Ritmo. Composição em versos que são uma unidade rítmica do poema. Estrofe formada por um conjunto de versos. Forma. A forma pode ser livre, sem exigência de rimas ou de estruturação em estrofes. Forma fixa, regra de combinação de versos, rimas e estrofes, como o soneto, constituído de 2 quadras e 2 tercetos. E a finalidade é expressar sentimentos e emoção do eu lírico. Para recriar o sentimento ou a emoção que se quer transmitir, são criadas imagens poéticas por meio da linguagem e recursos sonoros que ajudam na construção do sentido do texto. Como a palavra é o seu instrumento, o escritor recorre a ritmo, que é o resultado da posição intercalada de sílabas mais fortes e mais fracas. Veja o exemplo. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Então, nós temos aí sílabas fortes e fracas, que intercalam-se e dá esse ritmo, traz e constrói essa rima. Métrica. É a construção cuidadosa de um verso por meio da contagem das sílabas poéticas, o que dá ritmo e melodia ao poema. Sílaba poética é o nome que se dá às sílabas nos versos de um poema e que nem sempre coincidem com as sílabas das palavras quando são lidas isoladamente. As sílabas poéticas são contadas somente até a sílaba tônica da última palavra do verso. Nós temos logo abaixo alguns exemplos com 4 versos e as divisões dessas sílabas e algumas observações. É claro que você não precisa arrancar os cabelos dizendo, professor, não entendi nada. Por quê? Nós teremos outros momentos em que vamos tratar a respeito dessas sílabas poéticas, a respeito dessa construção de um poema. Mas aí leiam e vejam quando diz aqui que essas últimas sílabas que estão em destaque, elas não entram na contagem. Então, cada verso desse possui apenas 7 sílabas poéticas. Ok? Posição das rimas. Na construção do poema, as rimas podem variar de posição. Elas podem ser emparelhadas, isto é, quando os versos paralelos rimam entre si, ou intercaladas, quando os versos intercalados rimam entre si. Veja os exemplos. Nós temos aí dividido as cores. No primeiro exemplo,
esses versos que estão rimando, eles estão intercalados. Quando você faz o estudo dessas divisões, dessas posições, nós costumamos colocar que esses versos intercalados seria A, B, A, B. Os dois azuis, os dois verdes. Eles rimam um com o outro. Da mesma forma, nós temos o outro exemplo da rima emparelhada, em que os dois azuis e os dois verdes estão próximos. Esses versos rimam 2 a 2 e nós poderíamos dizer que é AABB, certo? São formas de você classificar essas posições das rimas. Ok? Para além desses recursos, o poeta também pode inovar pela linguagem, produzindo verso livre, é o que não tem uma métrica fixa. Isto é o verso que não segue regras conforme os poemas de estruturas clássicas, como, por exemplo, o soneto, que tem uma métrica fixa, que precisa ser seguida. Poema visual é o que constrói imagens não apenas com as palavras em relação às outras, mas com as palavras em relação ao espaço em branco. O poema visual tem origem nos caligramas do escritor francês Apollinaire, que brincava com a forma do texto para criar sentidos. Então, esses caligramas formam figuras relacionadas com o conteúdo, com a mensagem do texto. De acordo com essa mensagem, vai formando a figura, utiliza as palavras e constrói essa forma. Veja o exemplo aí ao lado. Tipos de poema. Existem vários tipos de poemas. Dentre eles, podemos destacar os sonetos, que são poemas sobre o amor, e as odés, que são os poemas líricos que exaltam algo, como a natureza ou a vida. Além disso, um poema também pode ser épico, dramático, narrativo ou lírico. Veja o significado desses poemas. Poema épico é aquele que se centra em figuras míticas ou heróicas. Poema narrativo é o que conta uma história. Poemas dramáticos são os escritos em verso. Poemas líricos descrevem os sentimentos e pensamentos do poeta. Observe agora a estrutura de um soneto. O soneto é um tipo de poema com uma forma fixa, composta por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E o que significa isso? 2 quartetos são 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos são 2 estrofes com 3 versos. No Brasil, alguns dos principais sonetistas foram Olavo Bilac e Vinícius de Moraes. Acompanhe comigo a leitura de um soneto de Olavo Bilac, Via Láctea. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, com o pálio aberto, cintila, e ao ouvir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem, quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las,
pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Bom, agora é o momento de você fazer as atividades. Leia, procure entender, procure interpretar cada um dos poemas e responda as questões. Por fim, temos as referências. Desejo que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.